pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Suadial Brasil e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto interessante, né, que tem permeado aí comentários sobre campeonatos, surgem nos debates aí no meu canal, muitas pessoas me perguntam, que é sobre a relação entre o Suadial e o judô, né, do ponto de vista da origem, né? Se o Suadial originou o judô, influenciou o judô, tem alguma relação com o judô, então, né? Vou apresentar isso para vocês aqui, tentando esclarecer, né? Muitas pessoas vêm me perguntando sobre isso, né? Não é de hoje, esse é um tema que eu tô aí há algum tempo planejando para falar, mas outras coisas surgem no meio do caminho e a gente vai para outras direções, né? Então, muitas pessoas, inclusive, se referenciam ao Suadial como judô chinês. Acho que eu já falei isso um pouco sobre isso em um vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal. E aí, nos últimos dias, né, alguns dias atrás, eu escutei uma pessoa afirmando que, aspas para a pessoa, o Suadial é o pai do judô. Nossa, eu falei, não é possível que eu estou escutando isso, né? E assim, de onde veio a informação, né? Essas aspas, com todo respeito à pessoa, né? É uma pessoa que se diz conhecedor do Suadial, professora de Suadial, tarará, tarará, enfim. Fiquei muito impressionado que esse tipo de afirmação ainda circule por aí. Então eu me vi compelido a falar sobre o tema, até porque o Suadial me é caro, né? E eu sou um estudioso do Suadial há muitos anos, praticante, professor formado, né? Tenho alguma experiência, né? Tenho na bagagem pelo menos 6 viagens para a China para estudar Suadial, então, né? Fora a publicação de livro, né? De artigos, enfim. E aí eu me vi obrigado, obviamente, a falar sobre o tema, né? Então, vou recuperar um pouco algumas coisas que são importantes para a gente refletir. Vou tentar fazer uma apresentação, né, buscando esclarecer alguns pontos que podem ainda estar obscuros sobre o tema, né? E no livro que eu publiquei em 2014, né, sobre Introdução ao Suadial, Teoria e Prática, eu cito lá 4 textos que falam sobre essa possível relação, né? Que há uma relação de possibilidade de influência, né? Tudo na esfera da hipótese, por conta da literatura que eu tive acesso naquele momento. Parte da literatura eram de professores de arte marcial chinesa, né, que publicaram textos em inglês a partir das suas experiências. Outros textos do próprio Jigoro Kano, né? E alguns outros pesquisadores da arte marcial japonesa que falaram sobre isso naquela época. Então, mas isso está muito mais na esfera da hipótese, né? Que a literatura aponta sobre essa influência das artes marciais chinesas sobre o Jujutsu, né? Especificamente das escolas de Jujutsu, e o quanto o Suadial, na composição da arte marcial chinesa, teve alguma participação no processo, né? Então, o primeiro texto fala que um oficial da dinastia Ming, né, do exército Ming, chegou ao Japão por volta de 1658. Esse texto foi publicado em 1816, fazendo essa referência. Então ali a gente tem um oficial do exército Ming que foi para o Japão. No segundo texto que eu me referenciei, fala de um monge que influencia o jiu-jitsu de alguma forma. Esse texto foi publicado em 1887. Posteriormente, um outro texto publicado em 1968 fala sobre um monge chinês que teria ensinado a 3 samurais técnicas de arte marcial chinesa, especificamente as técnicas de agarrar, de chave
e de derrubar, né? Bom, e o quarto texto fala que o chinês que foi para o Japão era um escolástico da dinastia Ming, que influenciou o surgimento da escola Kitoryu de Jujutsu. Bom, o que esses textos têm em comum e que nos permite fazer uma exploração um pouco mais detalhada sobre o tema? Todos eles fazem referência a um sujeito, a um chinês chamado Shen Yuanyun, né? Ou, em japonês, é conhecido como Shen Genpi, né? O nome do cara, que os textos se referenciam. Esse cara, o Shen Yuanyun, o Shen Yuanyun, né? Para ser mais correto, perdão, ele era uma pessoa que cresceu na província de Zhejiang, né? Uma província abaixo de Shanghai, né? Filho de uma família importante, com personagens de destaques na literatura, na poesia e na cerâmica, né? E, né, tem uma genealogia histórica muito ligada às questões taoístas inicialmente e à questão da arte literária e da poesia, né? Isso é importante destacar porque as famílias tradicionais chinesas antigamente, né, elas tinham uma ligação muito estreita com determinadas práticas profissionais, artísticas que eram passadas de geração para geração. Então, assim, o Shen Yuanyun, ele era um cara que estava ali no ambiente da arte, da literatura, do taoísmo especificamente, dos estudos do taoísmo. E como ele era um cara de uma família social importante, ele quis fazer prova para entrar para o governo, para trabalhar para o governo. E ele não foi bem sucedido. Ele não passou nas provas. E aí o que aconteceu? Ele resolveu ir para Shaolin para estudar caligrafia, para estudar cerâmica e para estudar arte marcial de Shaolin, né? E ali ficou muitos anos estudando antes de ir para o Japão em 1619. Foi exatamente para a cidade de Nagoya, né, onde se instalou, né? Dizem, a literatura fala que ele se instalou inclusive num mosteiro em Nagoya e que lá aprofundou seus estudos em literatura, ensinou caligrafia, ensinou literatura chinesa, né, e ensinou arte marcial, né? Ele foi para Nagoya e nunca mais voltou para a China, né? Segundo a literatura, aí eu já estou entrando na pesquisa para além dos textos que eu citei no meu livro de 2014, né? Estou citando agora outros estudos diferentes, né, que eu tenho me apropriado até para escrever sobre Shuai Jiao, para pesquisar sobre Shuai Jiao, né? Então, estou citando aqui uma literatura, um artigo publicado em 2021 do autor chamado Liu, e ele publicou esse artigo falando do Shen Yuanyun, né, e da sua história, né, sua biografia, numa revista sobre estudos chineses, né? Bom, enfim, e aí ele nunca mais voltou para Nagoya e lá se tornou membro de destaque da sociedade local, né, ensinando caligrafia, literatura, poesia e as artes marciais de Shaolin, né, que lá no Japão são conhecidas como Shorinji Kenpo. E Kenpo faz alusão ao que? As técnicas de combate de socos e chutes, de Quan Jiao, né? Até porque Shaolin não é um lugar que seja especializado em Shuai Jiao, né, historicamente, né? Obviamente hoje em dia pode ter alguns professores ensinando Shuai Jiao lá, mas na época, né, do final da dinastia Ming, isso não era uma realidade, né? Outra coisa é que a própria região onde o Shen Yuan foi criado, se desenvolveu, né, que é Zhejiang, não era também berço de escolas de Shuai Jiao no período, né? Então o contato com Shuai Jiao pelo Shen é uma coisa que
não é razoável pensar, né? Bom, enfim, além dele ter treinado as artes marciais chinesas de Shaolin, né, que estão focadas no soco chute, né, ou seja, naquele ramo que eu falo aqui que é o Quan Jiao, né, ele também praticou armas e Qigong, obviamente, que fazia parte do currículo de Shaolin nesse período, né. Então a possibilidade do Shen Yuanyun ter ensinado Shuai Jiao no Japão, no período que ele viveu lá, de 1619 a 1671, é altamente remota, né? Para não dizer que é impossível, altamente remota. Daí, outra questão que a gente tem que observar para investigar essa relação possível, hipotética, né? É a questão da criação do judô por Jigoro Kano. Então, se eu estou questionando a relação do Shuai Jiao com a criação do judô por caminhos tortuosos, eu tenho que lembrar que o judô, né, criado por Jigoro Kano, e aí, com devido respeito aos meus colegas do judô, das artes marciais chinesas, me corrijam se eu cometer algum deslize aqui, por favor, né? A criação do judô foi baseada na experiência do Jigoro Kano, no seu diálogo com diferentes escolas, né? E aí, a partir disso, né, ele treinou várias escolas, em várias escolas de Jujutsu do período, né? As principais que ajudaram ele a estruturar o judô, né, as que mais ele treinou, mais tinha experiência, é a Tenjin Shinryu e a Kito Ryu. Onde a Kito Ryu é especializada em técnicas de projeção. Então vamos pegar a escola da Kito Ryu, que tem uma relação, né, técnica distante com as técnicas, mas aí tem relação com qualquer luta que tenha projeção, né? Eu estou falando dessa relação. Tem projeção, então é parecido com outras lutas, obviamente salvo as suas diferenças específicas, né? O Shen Yuanyun, ele encontrou o cofundador da escola Kito Ryu, que é o Fukuno, né? Em 1634. Né? Olha só, o judô é criado em 1880 e pouquinho, né? E aí eu estou falando de 1634. Olha a distância que a gente tem temporalmente, como a cultura trabalha nesse... Mas, independente disso, né? Os criadores da escola Kito Ryu, segundo a literatura, que é o Fukuno e o Ibaraki Sensai, né? Se eu não estou pronunciando errado, eles já eram peritos em outras escolas de Jujutsu, né? Então, assim, quando eles encontram o Shen Yuanyun, eles já eram caras da prática marcial japonesa há muito tempo. Até porque antes do Shen Yuanyun chegar ao Japão, já existiam escolas de Jujutsu muito bem estabelecidas, né? E que se desenvolveram ali no Japão fortemente. Então, essa coisa da influência, ela tem que ser colocada muito relativa. Ou seja, é óbvio que quando pessoas se encontram de culturas diferentes, há troca, né? Mas daí eu dizer que o Shen Yuanyun ensinou Shuai Jiao para o Fukuno e por causa disso o Fukuno criou a escola Kito Ryu, há uma distância gigante. Até porque o Shen era perito em punho, soco chute. Uma chave ali, uma projeção aqui, mas ele era especialista em Shaolin Chuan, né? Punho de Shaolin, né? Enfim. Nesse sentido, eu começo a me distanciar muito fortemente dessa questão, né, da influência do Shuai Jiao pela criação da Kito Ryu e a Kito Ryu fazendo parte do currículo do Jigoro Kano, que sustentou a criação do judô, perdão, né, é uma falácia, né? Ela se distancia em qualquer jeito, né? Então não tem... se o Shen Yuanyun tivesse influenciado o Fukuno de alguma forma, seria pela via do soco chute, não pela via da projeção, porque não era o que o Shen dominava, não é a sua escola de origem, né? Então, sim.
Essa relação ela não existe, né? Como a escola de Quito Rio ela é predominantemente focada em técnicas de projeção, não é razoável que eu faça a afirmação de que o Shen Yuanyun tenha influenciado a criação da Quito Rio, porque Shen Yuanyun era perito em punho de Shaolin e não em Suaijiao, né? E, portanto, nenhuma influência é possível a gente afirmar que o Suaijiao tenha tido sobre a criação do judô, porque nem na criação da escola Quito Rio foi possível, né? Pensando que a Quito Rio é uma das escolas que alicerçaram o desenvolvimento do judô. Então, assim, a relação de influência, né, ou participação do Suaijiao na criação do judô, ela é uma falácia, ela é um equívoco que alguns textos se aproximam disso como uma possibilidade hipotética, mas não há uma determinação categórica de que isso ocorreu. E os estudos mais recentes, né, e aí tem inclusive estudiosos japoneses, estudiosos chineses sobre o campo, descartam completamente essa influência. Houve o contato sim, entre Shen Yuanyun e Fukuno, mas nada além de um contato e possivelmente trocas culturais, né, num curto período de tempo, né, entre os dois, o que não significa que o Shen Yuanyun teve influência na criação da Escola Quito Rio, que teve outro cofundador participando do processo que também não teve nenhum contato com o Shen Yuanyun. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar para você. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aí ainda obscuros, né, dessa afirmação equivocada de que o Suaijiao influenciou a criação do judô. Espero que os colegas que pensavam assim revejam suas posições, porque a literatura mais atualizada não demonstra essa viabilidade, mesmo que anteriormente fosse hipotética e sem a fundamentação teórica necessária. Bom, espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí que a gente fica contente. Não se esquece de se inscrever no canal para receber outras notificações, enfim, toca no sininho, não se esquece. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.